Bom dia, meu nome é Luiz Cláudio e, com muita satisfação, apresento o meu trabalho de mestrado em Comunicação Educacional e Mídias Digitais, realizado na Universidade Aberta, com a orientação da professora Lúcia Mante. O título da minha pesquisa é Os Jogos Digitais na Educação Brasileira, uma análise de artigos científicos. Organizei esta apresentação da seguinte forma. Em primeiro lugar, apresentarei uma contextualização do estudo. Em seguida, dou conta dos procedimentos de pesquisa utilizados. E, por fim, passo a explicar como foi feita a análise de conteúdo, concluindo com uma breve discussão dos resultados obtidos. Contextualização. Tive a oportunidade de constatar, tanto em escolas e universidades, como nos diversos locais onde trabalhei, organizações civis e militares, o fato dos jogos digitais atraírem e ocuparem cada vez mais o tempo na vida das pessoas, crianças, jovens e adultos. Há que ressaltar o atual contexto de ensino e aprendizagem fortemente marcado pela pandemia do Covid-19 e pelo ensino à distância, que veio a intensificar o interesse de professores e educadores pela temática dos jogos digitais, constituindo-se, então, em mais um dos desafios do digital. Na fundamentação teórica, estudamos os conceitos e elementos tanto dos jogos digitais como dos não digitais. Examinamos também as conexões dos games com a educação, indústria e mercado. Nossas principais referências foram Huizinga, Joule, Mark Prensky, Paul D, Bula e Cap. E no contexto brasileiro, Francisco Tupi, André Bataiola e João Attar. Foi realizado ainda um estudo sobre os primórdios dos games no Brasil e no mundo. Quanto aos procedimentos de pesquisa, como indica o título do trabalho, realizamos uma análise de artigos científicos com o intuito de dar resposta à seguinte questão de investigação: como os artigos científicos apresentam e compreendem os jogos digitais na educação brasileira? Fundamentados nessa pergunta, definimos o seguinte objetivo: analisar a produção de artigos sobre jogos digitais em revistas científicas selecionadas dentre as classificadas no banco da CAPES, no contexto da educação brasileira. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, que disponibiliza acesso a diversos conteúdos em formato eletrônico, textos de mais de 45 mil publicações periódicas, brasileiras e internacionais. A pesquisa foi então delineada pela revisão sistemática da literatura, a qual foi arquitetada com base no processo concebido pelo professor Paulo Faria, em seu livro Revisão Sistemática da Literatura, escrito a partir de sua tese de doutoramento em Ciências da Educação para esta universidade, Universidade do Minho. Seguimos o sistema apresentado no livro com uma mínima alteração, que foi submeter os artigos aos critérios de exclusão antes dos de inclusão. Há que ressaltar que a revisão foi realizada com o suporte do Iramutec, Programa Estatístico para Análises de Conteúdo. Partindo de uma questão de investigação clara, elaboramos a equação de pesquisa para consulta no banco de dados da CAPES. Consideramos as variadas denominações para jogos digitais, games, jogos eletrônicos, videojogos, etc. Foram mais de 10 termos sinônimos no singular e plural, o que contribuiu para um levantamento mais abrangente. Assim, utilizando o operador de busca alternativa OR, elencamos os diversos vocábulos referentes aos jogos digitais. E a fim de obter apenas resultados relacionados
ao contexto educacional, utilizamos o operador de adição AND com o tema educação. Chegamos então a um conjunto de trabalhos no qual utilizamos os seguintes filtros disponíveis na base de dados. Artigos, a fim de excluir resenhas editoriais e glossários. Filtro revisado por pares, por considerarmos a qualidade da documentação essencial para o caráter acadêmico do estudo. E selecionamos apenas artigos em português, considerando o contexto Brasil. Não houve limitação de horizonte temporal, pois trata-se de uma temática relativamente recente. Obtivemos, então, 730 artigos. Em seguida, aplicados os critérios de exclusão, chegamos a 49 artigos relacionados ao estudo. O termo game foi o grande vilão, responsável por uma grande quantidade de artigos não relacionados a jogos digitais. A palavra apareceu nos abstracts de artigos como Power Games, Political Games, Social Game, Board Games e Olympic Games. Análise e conclusões. Já na descrição do corpus, foi possível verificar que a maior parte dos trabalhos abordou exclusivamente a educação formal, o que era esperado, pois, em geral, a educação é pensada em termos de ensino tradicionais. Porém, como pesquisadores, consideramos fundamental que a educação seja percebida de forma mais ampla. Foi então relevante constatar que 20% do corpus tratou exclusivamente da educação não formal e 10% da informal. E ainda que 6 artigos versaram sobre mais de uma modalidade da educação. Quanto às áreas de conhecimento e disciplinas, destacaram-se matemática, saúde e educação física. Na área da saúde, verificou-se principalmente o uso de simulações. Se considerarmos a educação física contida no domínio da saúde, esta passa a ser o campo de aplicação de 1/4 do corpus, ou seja, 12 artigos. Com relação ao nível escolar, o ensino fundamental e o ensino médio, que correspondem ao ensino básico e secundário em Portugal, foram os mais presentes, revelando a forte identidade dos games com crianças e adolescentes. Antes de utilizar o Iramutec, realizamos uma análise preliminar, na qual foram destacados temas recorrentes e relevantes, dentre os quais feedback, ludicidade e as potencialidades dos games, como o desenvolvimento da cognição e habilidades. Em seguida, submetemos as conclusões dos artigos ao Iramutec. Constatou-se, então, a existência de 6 mundos lexicais, distribuídos em 2 eixos. O eixo A, denominado Games e Civilização, considera o caráter social e o potencial desenvolvimento intelectual decorrente da prática de games. Esse eixo contém as seguintes classes. A classe 1, chamada de Games, Educação e Saúde e Educação Profissional. Abrange os artigos que consideram o uso dos jogos digitais na qualificação ou habilitação para o exercício de uma atividade profissional, podendo ser feita em escolas ou no ambiente de trabalho. A classe 2, Games, Cultura e Educação Básica, apresenta a relação dos videojogos com as crianças e os costumes que distinguem os grupos sociais. Na classe 3, considerou-se a interatividade, proporcionada pelos games como recurso para a partilha de saberes, intervindo no discurso do outro e produzindo coletivamente a aprendizagem. Foi denominada Games e Educação Interativa. O segundo eixo, designado Games na Escola, Cognição e Desporto, concebe os jogos digitais como uma ferramenta de ensino inserida em um sistema escolar. A classe 4, Games, Matemática e Educação Curricular, mostra uma forte associação dos jogos digitais com o ensino da matemática. No entanto, inclui ainda artigos sobre o uso de games na física, química, educação ambiental e informática. Na classe 5, destacaram-se artigos que observaram as relações dos videojogos
com as atividades escolares básicas. Foi então chamada de Games, Educação em Sala de Aula e o Papel do Professor. Por fim, a classe 6, Games e Educação Física, engloba os textos que destacam a motivação decorrente da prática dos games, em especial os exergames, que estimulam o exercício físico, a dança ou fisioterapias. Entre os artigos com foco na educação profissional, educação física, cultura e educação básica, houve um equilíbrio entre as abordagens práticas e teóricas. Já nos que versaram sobre interatividade, educação curricular, sala de aula e o papel do professor, o caráter prático prevaleceu. A predominância na totalidade dos artigos de caráter empírico revela o desejo e o entusiasmo de empregar-se os jogos digitais como ferramenta de ensino e aprendizagem. No entanto, os trabalhos apresentaram tão somente ações isoladas e incipientes. Observou-se a ausência de práticas maiores em tempo e intensidade. Como principais dificuldades e desafios, verificamos necessidade de formação específica para que os docentes possam empregar, de forma adequada, os games e outras tecnologias. A desigualdade de oportunidades decorrentes da indisponibilidade de computadores e internet de boa qualidade. E as poucas ações públicas e privadas de incentivo à pesquisa no setor. Professores, acreditamos que este estudo tem a capacidade de estimular outras questões sobre os jogos digitais na educação, tais como a interação decorrente da prática de jogar, os serious games na educação formal, a influência dos games na educação informal e, apesar de não diretamente relacionada a esta pesquisa, a gamificação. Acreditamos ainda que esta pesquisa possa constituir uma base sólida para quem quiser começar a explorar os jogos digitais e incorporá-los em suas práticas. Concluímos a apresentação com uma frase do professor Francisco Tupy. Para o conhecimento, o pensar e a reflexão, não existe game over. Disponibilizo um link de redirecionamento direto para o meu trabalho no repositório da Universidade Aberta. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.